Você treina seu corpo, cuida da sua alimentação, trabalha sua resistência física, mas deixa a parte mais importante de você completamente desprotegida, a mente. E quando a vida golpeia não com um soco físico, mas com uma traição, com uma perda, com uma rejeição que dói fundo, é a mente que decide se você fica de pé ou desmorona. É ali nesse campo de batalha invisível que todas as lutas reais acontecem. A primeira batalha nunca é lá fora, ela sempre começa dentro. Guarde a mente como uma fortaleza. Tudo o que você faz começa como um pensamento. Antes de agir, você pensa. Antes de desistir, você aceita internamente que vai desistir. Antes de vencer, você acredita que pode. A mente é a origem de tudo e a maioria das pessoas entra nela sem nenhuma defesa. Um único pensamento fraco, repetido vezes suficientes, se transforma em crença. Uma crença limitante se transforma em destino. E o pior, esse processo acontece em silêncio, quase sem que você perceba. Você precisa entender algo fundamental: você não é seus pensamentos. Você é aquele que escolhe quais pensamentos ficam e quais devem partir. Essa distinção muda tudo. Observe cada pensamento como um visitante na porta da sua casa. Antes de deixá-lo entrar, pergunte: este pensamento me fortalece ou me enfraquece? Se enfraquece, dispense. Se fortalece, acolha. Essa prática simples e feita com consistência começa a transformar o ambiente interno da sua mente. E numa mente clara e bem guardada, nasce um poder que nenhum obstáculo externo consegue apagar. Domine suas emoções ou elas vão dominar você. As emoções são como fogo. Controlado, o fogo aquece, ilumina e transforma. Descontrolado, ele destrói tudo, inclusive quem o carrega. A maioria das pessoas vive como prisioneira das próprias emoções. A raiva explode, o medo paralisa, a tristeza entrega e depois vem a justificativa: eu não pude evitar. Foi assim que me senti. Mas isso não é liberdade, é reação automática. E reação automática é o oposto de força. O guerreiro não vive por reação, vive por clareza. Calmo diante do caos, ele consegue ver o que os outros não veem, o ângulo, a oportunidade e o próximo passo. Essa calma não significa ausência de emoção. Significa que ele sente, mas não é governado pelo que sente. A raiva pode se tornar determinação, o medo pode se tornar coragem, a dor pode se tornar combustível. Mas para isso acontecer, você precisa aprender a observar a emoção sem se fundir com ela, como quem assiste a uma nuvem passar, sem tentar pará-la, sem ser arrastado por ela. Emoção sem disciplina vira caos, emoção com consciência vira poder. Disciplina é mais importante que motivação. Muitas pessoas passam anos esperando pela motivação. Esperam o humor certo, o momento ideal, a inspiração que vai chegar do nada e empurrá-las para a ação. Mas a motivação é como o vento, vem quando quer e vai quando bem entende. Quem depende do vento para se mover vai ficar parado a maior parte do tempo. A disciplina é diferente. A disciplina é a decisão tomada uma vez e honrada todos os dias, independentemente do humor, do cansaço, da vontade. É a habilidade de aparecer mesmo quando tudo em você quer ficar na cama. Se você espera se sentir pronto, vai esperar para sempre. Se você espera se sentir forte, vai continuar fraco. A força não vem antes da ação, ela vem através dela. Cada vez que você age quando está cansado, cada vez que você estuda quando está distraído, cada vez que você avança quando quer parar, você está esculpindo uma nova identidade. A identidade de alguém que não quebra sob pressão. A motivação é uma visita. A disciplina é a sua casa. E é na disciplina que mora a verdadeira liberdade, porque quem consegue comandar a si mesmo não pode ser comandado por nada de fora. A repetição constrói quem você é. Identidade não se constrói em grandes momentos. Ela se constrói na repetição silenciosa dos pequenos. Nas artes marciais, o básico é repetido milhares de vezes, não para aprender o movimento, mas para se tornar o movimento. A diferença é enorme. Quando algo está apenas aprendido, precisa de esforço para ser executado. Quando está incorporado, acontece naturalmente, mesmo sob pressão, mesmo no limite. A mente funciona da mesma forma. Se todo dia você escolhe a disciplina, você se torna disciplinado. Se todo dia você escolhe a coragem, você se torna corajoso. Não porque é fácil, mas porque a repetição esculpe quem você é camada por camada. Pense na água pingando sobre a pedra. Uma gota nada, 1000 gotas nada, mas milhões de gotas com paciência e constância, a pedra muda de forma, sua mente é a pedra. Sua prática diária é a água, e o tempo é seu aliado desde que você não desperdice. Consistência vale mais que intensidade. O mundo admira as explosões, os dias épicos, os esforços extremos, os resultados espetaculares. Mas a grandeza real não é construída assim. Um dia perfeito de treino, seguido de uma semana de ausência, não constrói nada. Uma explosão de inspiração que some ao primeiro obstáculo não leva a lugar nenhum.
A intensidade sem consistência é ruído. O que transforma é o que você faz todos os dias, especialmente nos dias em que não tem vontade, nos dias em que parece não estar adiantando, nos dias cinzas onde nenhuma conquista é visível. Você não precisa ser perfeito, você precisa estar presente. 10 minutos valem mais do que zero. Metade do esforço feita com regularidade supera o esforço total feito uma vez por mês. A consistência constrói uma base que não treme. Você não está treinando para os dias fáceis. Dias fáceis não exigem força. Você está treinando para as tempestades. E quando elas chegarem, sua consistência já terá te preparado. A dor é seu professor, não seu inimigo. Muitas pessoas fogem da dor, evitam o desconforto, buscam um caminho mais suave, recuam na primeira resistência. E nisso está um dos maiores erros que alguém pode cometer. A dor não vem para te punir, a dor vem para te instruir. Quando os músculos queimam no treino, eles não estão falhando, estão se adaptando. Quando o coração dói depois de um revés, você não está quebrado, está expandindo sua capacidade de suportar e superar. Quando o medo aperta e a dúvida vem forte, você não está perdido, está na beira de uma nova força. O crescimento nunca é confortável. O conforto é uma gaiola. A dor é a chave. Existem duas formas de encontrar a dor, como vítima ou como guerreiro. Como vítima, você recua, se justifica, culpa as circunstâncias. Como guerreiro, você pergunta, o que isso veio me ensinar? E caminha para dentro do desconforto com consciência. Os que fogem da dor permanecem os mesmos. Os que a atravessam emergem transformados. O silêncio é uma arma. A maioria das pessoas desperdiça energia falando demais, explicando, defendendo, tentando impressionar. Mas o poder real não se anuncia, o poder real observa. Existe uma diferença fundamental entre olhar e ver. Olhar usa os olhos, ver usa a consciência, e a consciência só se afia no silêncio. Quando a mente se torna quieta, tudo se aguça. A percepção, a intuição, o entendimento do que está realmente acontecendo. No silêncio, você ganha informação que o ruído esconde. Na fala excessiva, você entrega o que poderia guardar. Você não precisa provar quem você é com muitas palavras. Uma frase dita de uma mente enraizada carrega mais peso do que 1000 palavras ditas por insegurança. O mundo te ensina a ser barulhento. A sabedoria te ensina a ser consciente. Quando você entra numa sala, observe antes de falar. Quando enfrenta um desafio, respire antes de agir. Quando a emoção sobe, sente-se em silêncio antes de responder. A mente quieta vê o que a mente barulhenta perde. Seja como a água, adapte-se ou quebre. A mente rígida quebra, a mente flexível perdura. A água não tem forma própria, mas se encaixa em qualquer forma. É suave, mas capaz de cortar a rocha com o tempo. Cede ao obstáculo, mas nunca se rende. Adapta-se, mas nunca perde a sua natureza. Na vida, as circunstâncias vão mudar, os planos vão falhar. As pessoas não vão se comportar como esperado, os caminhos vão torcer. Se você permanecer rígido, a pressão vai te quebrar. Se você permanecer como a água, vai dobrar sem perder o centro. Adaptação não é fraqueza, é inteligência. Não significa se render ou se perder. A água que entra numa xícara se torna xícara, mas continua sendo água. Você pode se ajustar às circunstâncias sem abrir mão de quem você é. O orgulho é o inimigo da adaptação. A humildade é a porta para o crescimento. Mate as desculpas. Desculpas são veneno lento, confortáveis, convincentes e mortais para o crescimento. Cada vez que você diz, estou cansado demais, não tenho tempo, vou começar amanhã, não tenho talento suficiente, você coloca mais uma corrente em volta da sua própria mente. E o mais cruel, essas correntes não foram colocadas pela vida, foram colocadas por você. As desculpas protegem o ego no curto prazo, mas destroem o potencial no longo prazo. Tempo não é a questão, prioridade é. Se algo verdadeiramente importa, você encontra os minutos. Se não importa, você encontra as desculpas. E o medo não é uma razão para parar, é um sinal para começar. Examine suas desculpas com honestidade. Por trás de cada uma delas existe algo que você pode controlar. E enquanto você entrega esse controle para a desculpa, abre mão do seu poder. Caminhe em direção ao medo. Coragem não é a ausência de medo. Quem não sente medo não é corajoso, é simplesmente inconsciente. A coragem aparece quando o medo está presente e você se move mesmo assim. O medo não é um muro, é um espelho. Ele mostra exatamente onde você precisa crescer. Cada vez que você foge dele, o medo cresce mais forte. Cada vez que você o enfrenta, mesmo com as pernas tremendo, ele encolhe. O medo se alimenta da evasão. Ele morre de fome quando é confrontado. Seu potencial vive do outro lado do medo. Aprenda a usá-lo como bússola. Se algo te assusta com intensidade, preste atenção e provavelmente importa. Se algo te intimida profundamente, examine com cuidado, provavelmente é exatamente onde está o seu crescimento. Na próxima vez que o medo disser, ainda não, você responde, não agora.
Proteja seu foco das opiniões e caminhe seu próprio caminho. As pessoas sempre vão falar, vão julgar, duvidar, criticar, entender mal, não porque te conhecem, mas porque não se conhecem. Se você permitir que o mundo dite sua direção, nunca descobrirá seu próprio caminho. Se você permitir que os críticos definam seus limites, nunca conhecerá sua verdadeira força. As opiniões são como sombras, te seguem, mas não são parte de você. Não desperdice energia se explicando para quem está comprometido em te entender mal. Não encolha seus sonhos para caber nas expectativas limitadas dos outros. Aquilo em que você foca se torna sua direção, e sua direção se torna seu destino. Portanto, escolha seu foco com sabedoria e proteja-o com tudo que você tem. Uma mente focada é uma mente poderosa. Uma mente distraída é uma mente já derrotada. O que essas regras constroem? Essas não são regras para serem gravadas em pedra, são ferramentas para serem vividas. Use-as, refine-as, adapte-as à sua realidade. Porque o objetivo não é imitar ninguém, é descobrir a si mesmo. Seja qual for o desafio que você enfrente nos dias à frente, a dúvida, o medo, a dor, a resistência, lembre-se de que você não é impotente. Você carrega dentro de você a maior arma que um ser humano pode possuir, uma mente que se recusa a colapsar. Dê um passo à frente, caminhe com intenção, permaneça leal ao seu crescimento. E quando os desafios aparecerem, não encolha. Encontre-os com presença, com disciplina e com coragem. Torne-se verdadeiramente inabalável. Agora eu quero saber de você. Qual dessas regras é a armadura que você mais precisa vestir hoje? Escreva nos comentários. Minha regra é, e diga qual você escolheu. Ao escrever, você não está apenas deixando um comentário. Você está selando um compromisso público com a sua própria evolução. Se inscreva no canal, ative o sininho e nos vemos no próximo treino.